Fala a verdade, eu sei que você já pensou em jogar tudo pro alto e ir morar na praia ou naquela fazendinha de interior tranquila, vivendo com os dividendos que recebe das suas ações. Sem ter que trabalhar, sem chefe ou cliente enchendo o saco, sem precisar acordar cedo, sem precisar madrugar estudando. Eu sei que é para isso que você investe. Na verdade, até quem não investe também sonha em um dia poder viver de renda e deixar de lado o estresse e a agitação do cotidiano. E embora algumas pessoas ainda pensem que a única forma de alcançar esse objetivo é ganhando na Mega Sena ou recebendo uma boa herança, eu acredito de verdade que se você fizer bons aportes ao longo dos anos e escolher as ações certas para investir na bolsa de valores, você pode acabar se aposentando bem mais jovem do que a idade mínima exigida pelo INSS e recebendo ainda bem mais dinheiro. Mas infelizmente, quando eu assisto o pessoal falando sobre esse tema aqui no YouTube, é sempre uma tentativa de criar fórmulas milagrosas que fazem você se aposentar em menos de 5 anos ou coisas do tipo. Eu não preciso nem te falar que isso beira o impossível, né? Você não vai ficar multibilionário em 5 anos simplesmente comprando ações. Isso não vai acontecer. Você precisa aguentar por mais tempo. Como eu te disse, não tem mistério para se aposentar com os dividendos. Tudo que você precisa é trabalhar para conseguir investir cada vez mais e escolher os ativos certos. Com o trabalho, eu não tenho muito como te ajudar. Essa parte é com você. Mas eu posso te ajudar a escolher as ações certas e criar uma estratégia para que você consiga acelerar a sua aposentadoria. Muitas vezes o investidor fica apenas olhando para o preço da ação ou algum indicador isolado e esquece de analisar o que verdadeiramente importa. Então, nesse vídeo aqui, eu separei 5 ações que pagam bons dividendos e em cada uma dessas ações eu vou te passar uma lição importante que você precisa aplicar na hora de analisar ativos para viver de renda. Eu preciso deixar claro aqui no começo que, obviamente, as ações citadas não vão ser indicações de investimentos, vão ser apenas exemplos para deixar o vídeo mais didático e mais dinâmico. Daqui a 10 ou 20 anos, quando eu também estiver aposentado com os meus dividendos, eu não quero ninguém aqui me procurando para dizer que uma das empresas desse vídeo quebrou e que acabou perdendo dinheiro ou então que acabou ganhando muito dinheiro. A responsabilidade ela é toda sua, seja ela positiva ou não. A primeira ação que eu separei aqui pra gente conversar é a Taesa, de código de negociação TAEE11. Se você ainda não conhece, a Taesa é uma gigante brasileira que atua no segmento de transmissão de energia elétrica. Ela tem presença nas 5 regiões do Brasil, sendo ao todo 18 estados e o Distrito Federal. Nos últimos 12 meses, a Taesa distribuiu R$ 5,31 por cada ação TAEE11, o que representa um dividend yield incrível de 12,65%. Esse indicador aqui é uma das formas que a gente tem para mensurar o quanto uma empresa está pagando de dividendos. Procura aí no canal que tem vários vídeos explicando o dividend yield. E aí, é claro, aproveita e se inscreve também para você não perder os próximos conteúdos. Mas enfim, esse yield da Taesa é excepcional, acima da sua média histórica de 10 a 11%, inclusive, e pode crescer ainda mais até o final do ano, porque novembro e dezembro normalmente são meses que a empresa costuma fazer a distribuição dos seus lucros. Só que você sabe, se você me acompanha aqui há mais tempo, que analisar o dividendo presente de uma empresa não é suficiente, principalmente no caso de uma empresa como a Taesa, que, convenhamos aqui, é bem improvável que ela se valorize 30% ou 40% dentro do período de um ano. O maior ganho que você vai ter investindo nas ações da Taesa é realmente com os dividendos. Então você precisa monitorar se esses dividendos são consistentes e se o lucro da empresa vai continuar crescendo pelos próximos anos para sustentar esses dividendos. Eu particularmente não invisto na Taesa, mas eu preciso dizer aqui, preciso dar o meu braço a torcer, que nesse ponto ela é uma das melhores empresas da bolsa. O seu lucro é extremamente previsível e estável porque ela tem contratos de concessão das linhas de transmissão de energia que vão até 2057 e vários outros que vão até a década de 2030 e 2040. Ou seja, são lucros aqui consistentes e garantidos pelos contratos de concessão pelos próximos 10, 20 e até mesmo 30 anos. Esses contratos ainda são corrigidos pela inflação, então tá, ó, filé pra Taesa. Se você não entende muito bem como que funciona essa dinâmica, o que são essas linhas de transmissão, o que é um contrato de concessão, eu vou colocar aqui no card, desse lado ou do outro, eu sempre erro aqui, um vídeo antigo do canal em que eu explico como que o setor de energia no Brasil
funciona. A qualidade do vídeo em si não é das melhores, eu provavelmente ainda tava com aquele cabelão que quem me acompanha aqui desde o começo deve lembrar, mas o conteúdo do vídeo vai te ajudar muito. E aí a lição que eu disse que eu iria te passar, porque esse não vai ser um mero vídeo de lista de ações, é a seguinte: sempre que você for investir numa empresa em busca de dividendos, verifique se esses dividendos são sustentáveis. Isso porque ninguém quer passar pela experiência de ter que adiar a aposentadoria planejada ou então voltar a trabalhar depois que já estiver vivendo de renda, porque a empresa seguiu uma política de distribuição de dividendos irresponsável e tá quase falindo. Eu tô falando de quem aqui? Da Oi. Pesquisa aí a quantidade absurda de dividendos que a Oi pagava no passado, antes dela entrar na situação atual. Nem todo dividendo é igual e você precisa saber analisar isso. Existem empresas como a Taesa que conseguem sustentar um dividendo alto porque geram caixa e lucro suficiente para isso, e existem empresas como a Oi. Beleza? Segunda empresa da lista aqui, Sanepar, de código de negociação SAPR11. Quem me segue há mais tempo por aqui deve estar estranhando já, né? Duas empresas estatais com final 11 de ações e units que eu sempre critiquei. O João, ele não é mais o mesmo, né? Mas calma, eu não tô doente, tá? O propósito do vídeo aqui é analisar boas pagadoras de dividendos. E isso ninguém pode negar que a Sanepar é. Ela é uma empresa de quase 60 anos e que tem a concessão dos serviços de saneamento e tratamento de água lá no Paraná. É uma empresa de sociedade mista que a gente fala, né? Uma sociedade de capital misto, o que significa basicamente que existe participação do Estado na sua gerência. O dividend yield da Sanepar nos últimos 12 meses foi de 6,75%. Então, quem tinha R$1.000 investidos em SAPR11 recebeu R$ 67,50 nos últimos 12 meses. Eu sei que um yield de 6,75% pode parecer desanimador depois que a gente vê o da Taesa em 12,65 e com a expectativa de crescer até o final do ano, mas a Sanepar tem uma cartinha especial na manga. O seu payout, que é a porcentagem do lucro distribuído na forma de dividendos, está ali na faixa dos 30%. Ou seja, a cada R$100 de lucro, a Sanepar distribui R$30 e mantém 70 em caixa para reinvestir em crescimento. Então a empresa tem essa carta na manga aqui. Se ela decidir aumentar o seu payout e distribuir uma porção maior do seu lucro, o dividend yield pode subir. Mas mesmo que não suba, tá? Um yield de 6% ao ano, 7% ao ano é mais do que suficiente para você compor uma carteira previdenciária, que é como o Barsi chama esse portfólio de ações voltado para a aposentadoria do investidor. E a Sanepar tem um ponto bem forte, assim como a Taesa também, que é o fato de prestar um serviço de extrema necessidade para a população. Ela é uma empresa perene, que a gente fala. Ninguém pode dizer como que a economia do nosso país vai estar daqui a 20 ou 30 anos e nem o quanto a tecnologia vai avançar nesse período. Mas uma coisa é certa: em 2050, 2060, 2070, que seja, a espécie humana ainda vai precisar de água e ainda vai precisar ir no banheiro. Então a minha segunda dica aqui no vídeo é a seguinte: priorize o investimento em empresas que façam parte de segmentos essenciais, como é o caso do segmento de saneamento, né, do setor de saneamento. Invista em empresas perenes. Isso obviamente não torna a empresa imune a crises ou imune a falências, mas traz uma segurança maior de que ela vai continuar existindo pelas próximas décadas e é claro que ela vai continuar pagando dividendos pelas próximas décadas. A terceira empresa que eu quero comentar aqui nesse vídeo é a WEG, de código de negociação WEG3. E eu sei que nesse momento, se você conhece a WEG, você provavelmente deve estar pensando que eu enlouqueci e que eu deveria falar sobre a WEG num vídeo sobre empresas de crescimento e não sobre empresas de dividendos. Mas relaxa que eu vou te explicar meu ponto aqui. Desde 2017, mais ou menos, a WEG vem aumentando seu lucro líquido ano após ano, chegando a triplicar o lucro nesse período. E por consequência, a sua cotação explodiu. As ações saíram dos R$6 para o preço atual de 30. Então sim, a WEG deve ser considerada como uma empresa de crescimento. Se você quiser entender melhor o que a WEG faz, o porquê ela se valorizou, inclusive, eu tenho vários vídeos aqui no canal. Um, inclusive, é de análise completa, tá? Quase uma hora aí analisando a WEG, porque é a maior posição da minha carteira de ações aqui no Brasil. É uma empresa que eu gosto bastante e que eu estudo bastante sobre ela. Mas por que eu coloquei a WEG nesse vídeo sobre ações previdenciárias para você se aposentar se ela é uma empresa de crescimento? O dividend yield dela, inclusive, é de 1,55%, só para você ter uma noção. Bem baixo aqui quando a gente compara com Sanepar e
Taesa. Eu coloquei a WEG nesse vídeo por causa de uma frase do Peter Lynch, que foi considerado como o melhor gestor de fundos de investimento do século passado, e é uma frase mais ou menos assim: o futuro de toda empresa de crescimento é se tornar uma empresa de dividendos. E na minha visão, essa é uma lição que uma empresa como a WEG traz. Se você não pretende se aposentar nos próximos 10 ou 15 anos, considere investir em uma empresa de crescimento, principalmente se esse crescimento estiver atrelado a uma empresa de qualidade, o que, na minha visão, é o caso da WEG. Ela é aqui uma das melhores, se não a melhor empresa da bolsa. Um exemplo não muito parecido, mas que ilustra bem esse fenômeno do crescimento atrelado à qualidade, é o caso da Apple, que passou mais de uma década distribuindo uma parte bem pequena dos seus lucros e nos últimos anos começou um programa de recompra de ações bem agressivo. Lá nos Estados Unidos, como os dividendos são tributados, as empresas adotam essa postura de recomprar ações ao invés de pagar dividendos. O efeito prático para o acionista aqui é quase o mesmo. Então é como se a Apple, que era uma empresa de crescimento, tivesse começado a pagar toneladas em dividendos. Inclusive, na sua última carta anual dedicada aos seus acionistas, o próprio Warren Buffett elogiou o CEO da Apple por conta dessa decisão. Então essa que é a terceira dica que eu quero te passar nesse vídeo, e eu escolhi a WEG para ilustrar isso. Se você está montando uma carteira previdenciária, mas não pretende se aposentar nos próximos 10 ou 15 anos, olhe mais do que o dividend yield atual, vá além dessa análise. Estude as possibilidades de dividend yield futuros. Pense com carinho nas empresas que crescem com facilidade e que são de qualidade, mesmo que o seu dividendo atual seja mais baixo, como é o caso da WEG. Tudo isso porque existe a chance de que no futuro esse dividendo cresça junto com a empresa e você seja muito beneficiado por estar investindo desde cedo, como é o caso aí dos atuais investidores da Apple que compraram lá no passado. E aí vamos então partir para a quarta empresa do vídeo, que é a EDP, Energias do Brasil, de código de negociação ENBR3. Você pode não conhecer a Energias do Brasil, mas saiba que ela é uma das maiores empresas do segmento elétrico do Brasil e está presente em 11 estados nas 5 regiões do país. Nos últimos 12 meses, a NBR3 pagou R$ 2,19 por cada ação, o que representa um dividend yield extraordinário de 9,73%. Ou seja, quem tinha R$ 1.000 investidos na Energias do Brasil recebeu R$ 97,30 em dividendos. E presta atenção aqui, porque eu usei esse adjetivo extraordinário para caracterizar esse dividend yield de propósito. Por um motivo bem simples. Ele é sim um dividend yield fora da curva, altíssimo, mas é também insustentável, na minha opinião. E com isso eu não quero dizer que na semana que vem esse dividend yield vai despencar para 3%, tá? Eu quero dizer só que eu considero esse dividend yield próximo de 10% algo bom demais para ser verdade numa empresa como a Energias do Brasil. É um valor aqui bem fora da sua média histórica de 5 a 6%. Só que mesmo que esse dividend yield caia para 5 ou 6%, que é a sua média histórica, eu não acho que o investidor de Energias do Brasil tem motivos aqui para reclamar. O lucro líquido da empresa vem numa crescente invejável aí desde 2017, quase quadruplicando nesses últimos 5 anos. E diferente da Taesa, a NBR tem participação significativa nos 3 segmentos do setor de energia elétrica. Ela atua aqui tanto no setor de geração de energia, quanto na transmissão e na distribuição de energia, enquanto a Taesa foca só no segmento de transmissão. E essa que é justamente a quarta dica do vídeo. Priorize o investimento em empresas que tenham mais de uma fonte de receita dentro do seu segmento, empresas que tenham uma receita mais diversificada. Só para você ter uma noção aqui, a meta da Energias do Brasil é alcançar uma divisão do seu lucro operacional entre as 3 fontes de receitas já em 2025, ficando 43% para geração de energia, 18% para transmissão e 39% para distribuição de energia. Isso daqui reduz bastante o perfil de risco da empresa e é positivo para você que está investindo no longo prazo e pensando aí em dividendos e aposentadoria. E para a gente fechar, a quinta e última empresa da nossa lista aqui nesse vídeo é a Fleury, de código de negociação FLRY3. Dessa lista aqui, a Fleury é a mais diferentona, tá? E também é a mais antiga. O grupo Fleury já tem aí mais de 95 anos de existência. Se você ainda não conhece, a Fleury é uma empresa do setor de saúde que atua principalmente com laboratórios para diagnósticos. O grupo está presente aí em 8 estados e no Distrito Federal.
Federal, tendo marcas conhecidas do público que vão estar aparecendo na tela aí para você dar uma olhadinha. Nos últimos 12 meses, a Fleury distribuiu 80 centavos por cada cota FLRY3, o que resulta em um dividend yield de 4,73%. Isso significa que o investidor de Fleury que tinha R$1.000 investidos na empresa recebeu R$ 47,30 de dividendos nos últimos 12 meses. Considerando o preço atual das ações Fleury 3, esse valor de dividendos já seria suficiente aí para comprar quase 3 novas cotas, o que já daria início aqui ao efeito da bola de neve de acumulação de patrimônio. Mas é claro que nem tudo são flores. A Fleury ela já acumula uma queda nas suas ações de quase 30% nos últimos 12 meses e está mais ou menos lateralizada desde o começo desse ano de 2022. Como o foco desse vídeo é dividendo, o preço da ação em si ele é meio irrelevante, é só a título de curiosidade mesmo aqui que eu tô te falando. Para quem ainda tá longe de se aposentar, agora pode ser inclusive um bom momento para acumular mais cotas da Fleury, já que elas estão desvalorizadas. Mas enfim, vamos para a última lição do vídeo aqui que você precisa considerar na hora que estiver escolhendo suas ações de dividendos, e nessa daqui você precisa prestar um pouco mais de atenção porque ela é mais complexa. A dica é o seguinte: procure investir em empresas que crescem tanto de forma orgânica quanto inorgânica. Ou seja, empresas que crescem por um processo natural de expansão, as orgânicas, e empresas que crescem por meio de aquisição de outras empresas, as inorgânicas. A Fleury é um excelente exemplo disso. Ela faz muitas aquisições de marcas e de outras empresas para aumentar o tamanho do seu portfólio. E isso daqui permite que a empresa consiga expandir o seu negócio sem que precise necessariamente diminuir a distribuição dos seus dividendos. O que para você, como investidor que pretende se aposentar com esses dividendos, é bastante interessante. Mas você precisa tomar cuidado também, porque uma estratégia de crescimento inorgânico que a Fleury pratica bastante aumenta o risco do negócio. Uma compra ou uma fusão de empresas mal sucedida pode pesar nos balanços da empresa por alguns anos. Isso pode acontecer. A Fleury pode comprar uma marca X e o negócio não ter sinergia, eles não conseguirem fazer a integração dos negócios ali e terem prejuízo. Isso pode acontecer. Mas não deixa de ser aqui um modelo de crescimento bem interessante para quem visa investir em empresas que pagam bons dividendos e que têm a capacidade de manter esses pagamentos. Beleza? Então, em resumo aqui, essas são as 5 dicas do vídeo. Número 1. Verifique se os dividendos da empresa são sustentáveis ao longo dos anos. Número 2. Priorize o investimento em empresas perenes. Número 3. Considere ter empresas de crescimento na sua carteira previdenciária. Número 4. Priorize o investimento em empresas com receita diversificada. E número 5, priorize o investimento em empresas que crescem tanto de forma orgânica quanto inorgânica. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like aí embaixo e se inscreve no canal para você ser notificado sempre que eu publicar vídeos novos. A gente já passou aqui dos 20.000 inscritos, o que é uma completa loucura. Há 2 semanas eu tava postando vídeo aqui e pedindo ajuda pra gente chegar nos 10.000 e a gente já dobrou esse número. Então, muito obrigado por você que me acompanha aqui. E é basicamente isso, né? Final de vídeo aqui você já sabe, na descrição vão estar todos os meus links, na tela vai estar aparecendo alguns vídeos aí para você assistir na sequência e eu vou ficando por aqui. Eu sou o João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você num próximo vídeo.